De você? Então, eu sou professor da Engenharia Ambiental da UFOP, a Federal de Ouro Preto, né? E sou formado em Engenharia Civil, mas acabei direcionando a minha carreira para a área ambiental. Fiz mestrado, doutorado nessa área e comecei minha carreira atuando em consultorias, órgãos licenciadores. Passei pelo Ministério do Meio Ambiente na época da Marina, fui concursado também em Brasília, mas me descobri um acadêmico, então decidi ficar na universidade, mas não no Brasil. Comecei minha carreira lá no Canadá. Eu e minha mulher, a gente morava no Canadá, onde eu fiz doutorado, onde eu comecei a dar aula. Até que abriu essa oportunidade em Ouro Preto e eu vim para cá. E gostamos muito, então até hoje aqui não pretendemos sair. As minhas pesquisas são, sobretudo, sobre avaliação de impacto e licenciamento e também sobre governança da mineração, a sustentabilidade, estratégias de transição, né, para a mineração dita sustentável. E é muito assunto, né, muita pesquisa para fazer. Mas é uma área, por isso que eu gosto, né, porque ela não acaba, muita coisa para ser feita, então tenho conseguido aí orientar muitos alunos, formar muitos mestres, doutores agora, já estão saindo os primeiros doutores, e gerar conhecimento. Minha grande paixão é interpretar as informações, né, e publicar o processamento dessas informações, na esperança de que tomadores de decisão, governantes, pessoas que têm poder, né, para influenciar o nosso território, que eles leiam o que a gente tem feito para melhorar as políticas públicas, as políticas privadas também, né? É isso. Tá. Então vamos desde o início, assim. Entende? Você estava comentando no início, você tem até uma mina em casa, você entende desse assunto Conta um pouquinho, assim, desse processo da mineração que Ouro Preto passou e mais importante, se ela foi sustentável e positiva para o Brasil como nação, que é o que importa nessa pesquisa. Eu pesquiso a mineração há muito tempo, mas uma série de coincidências na minha vida tem trazido a mineração para o contexto doméstico, né? Quando a gente veio do Canadá para o Brasil, para Ouro Preto, a gente não imaginava que a gente fosse morar numa casa com minas coloniais no quintal. Não foi de maneira alguma planejada, foi um acaso da questão imobiliária. Imóveis em Ouro Preto são caros e a gente começou a perceber que a gente não teria condições de comprar uma casa em Ouro Preto. Nós começamos a olhar casas um pouco mais afastadas do centro da cidade e que tivesse mais barata, né? Até a gente conseguir achar essa casa. Ela precisava de uma reforma e precisava de uma regularização ambiental, fundiária. Como a gente é dessa área, como, né, eu trabalho com isso, eu encarei o desafio. Então fui o único a fazer uma oferta de compra para a casa onde a gente mora. E eu acabei descobrindo, já sabia que tinha uma mina, mas não conhecia direito ela, ao longo da vida aqui que nós fomos descobrindo, contratamos, né, espeleólogos, fizemos inventário botânico, fizemos regularização fundiária e ainda estamos estudando muita coisa. É uma coincidência, mas algo que também ao mesmo tempo acaba realimentando a minha pesquisa, porque me traz sempre esse olhar mais histórico para as questões da mineração. Também quando eu cheguei em Ouro Preto que eu descobri que o meu bisavô um dos meus bisavôs estudou aqui, foi aluno de Gorsex. Aí eu me descobri a quarta geração vinculada ao ensino de mineração, porque então teve um bisavô que foi aluno de Henri Gorsex, isso em 1870, por aí. O meu avô, pai do meu pai, formou aqui em 31. Na época formava-se em várias engenharias, né? Ele era engenheiro, formou em engenharia civil, metalúrgica em Minas, se eu não me engano, tudo junto. E meu pai formou aqui em 72. Eu teria sido a geração que pulou Ouro Preto, mas porque eu me formei na UFMG e fui para o Canadá, mas acabei voltando então. E sou então essa quarta geração numa cidade que tem a sua história vinculada à mineração. Coincidentemente, hoje eu sou professor do Departamento de Engenharia Ambiental, que pertence à Escola de Minas, e
projetos de pesquisa que eu estou assim, muito intensamente envolvido também relacionados à mineração. Então a mineração faz aí uma fração muito grande da minha vida doméstica e da minha vida profissional. Bem, eu me considero alguém que transita em áreas de conhecimento, né? Por isso que quando eu cheguei aqui eu criei um laboratório chamado Laboratório Interdisciplinar de Gestão Ambiental, porque os desafios ambientais, eles são dessa natureza, né? Você precisa de biólogo, engenheiro, advogado e por aí vai. Então, inevitavelmente, eu estou sempre tentando enxergar os problemas a partir desses vários ângulos. Então, quando eu penso em mineração, quando a gente estuda mineração, a gente tem uma preocupação muito grande com o lado da engenharia, o lado da política pública, o lado da regulação, o lado da história, o lado da cultura, os estigmas, os mitos, né? E uma preocupação mais de natureza acadêmica nossa é explorar esses vários ângulos com o cuidado da causalidade, não fazer inferências sem fundamentos. Então, assim, na pesquisa acadêmica, a gente tenta, primeiro, ser transparente em relação a esses nossos referenciais, que a gente chama de referenciais conceituais teóricos, né? Que lente que a gente está adotando para interpretar, sei lá, o domínio de uma mineradora numa comunidade, ou né, uma mudança repentina da commodity, as implicações, né, para a economia regional. Então, tudo isso a gente precisa de ser transparente em relação às lentes que a gente adota. E depois ser transparente também e cuidadoso na descrição de como que a gente coleta dados sobre esses fenômenos e como que a gente processa esses dados para chegar nessas conclusões, né? E esse processo acadêmico, ele, por ter esse cuidado todo, às vezes ele fica um pouco enfadonho para as pessoas conhecerem, né? Ninguém faz um download de um artigo, ninguém fala assim, não é comum para a sociedade fazer um download de um artigo acadêmico e ler, né? No seu Kindle, né? No seu iPad ali, porque não é uma coisa prazerosa, né? Mas é necessário, porque são essas informações áridas e aparentemente assim, indigestas, né, para o cérebro, que dão os elementos para a gente fazer essas transformações que a gente tanto precisa. Então, eu me enxergo hoje como um professor que trabalha para subsidiar, né, as autoridades e o poder público, principalmente, nas suas políticas públicas, né, para poder aprimorar o que a gente tem hoje, que tem muita oportunidade de melhoria. Você acha que o Brasil poderia ter aproveitado melhor, né, primeiro passando lá atrás, fazer um panorama praticamente 500 anos depois, a mineração do ouro, a exploração do diamante aqui, prioritariamente em Minas Gerais, você acha que a gente soube aproveitar a República Brasileira, nova? Olha, eu dou uma resposta, geralmente eu relativizo tudo, mas para essa pergunta não é preciso relativizar não, assim, a resposta para mim é muito clara. O Brasil é um caso claro de desperdício de recursos minerais a favor do seu próprio povo. O Brasil é um país minerador, uma potência mineral, uma potência mineradora, mas que infelizmente não tem conseguido há muito tempo transformar toda essa riqueza de conhecimento, riqueza técnica e obviamente riqueza geológica, né, em bem-estar e qualidade ambiental. Esse é um paradoxo. Como que um país tão abençoado do ponto de vista mineral não conseguiu ainda estruturar um sistema, né, de aproveitamento dessa riqueza, né? É um problema muito óbvio. E o desafio é que as soluções não são nada simples, as soluções são dificílimas. E qualquer um que começa a vir com uma teoria muito simples, aí você tem que desconfiar, porque as soluções dessa falha
elas são de várias naturezas. Nós temos, então, assim, uma coisa que eu particularmente, assim, no nosso grupo de pesquisa, a gente preocupa muito, é o que a gente chama de o sistema regulatório, político, institucional, né? Sem boas leis, sem boas regras, é muito difícil de distribuir essa riqueza de uma forma esperta, de uma forma inteligente. E isso é parte do problema. Isso é parte do problema. Agora, as regras, as leis são fruto também de cultura, né, de uma população que também tem uma dificuldade de se estruturar politicamente. Então, como que a gente vai criar boas leis, boas regras, se a gente tem um sistema político com tantos problemas, né? Então, e qual que vem antes? Essa conversa do ovo e da galinha, né? Porque, de fato, assim, as coisas estão amarradas e não tem uma ordem, mas tem que atacar os dois problemas. Eu acho que tem um outro fator no Brasil, que é o fator educacional também, né? A gente tem problemas de capacitação muito sério, é um problema muito sério. Quando eu falo capacitação, não é conseguir formar engenheiros de Minas, conseguir formar administradores, isso não basta, né? Nós precisamos formar técnicos, nível médio também, e pessoas com ensino superior, mas que tenham conhecimento, que ele consiga influenciar as práticas, né? E as leis, esse sistema todo. E isso tem sido difícil. A gente tem formado profissionais, mas profissionais que têm tido dificuldade de construir e recalibrar todo esse sistema, né? Então, problemas de capacitação, problemas de leis regulatórias, problemas institucionais muito sérios, está relacionado à falência do Estado brasileiro, né? Grande parte da riqueza da mineração vai para os municípios, a famosa CEFEM, mas além da CEFEM tem os impostos indiretos que vêm, né, com toda a cadeia da mineração, e esse recurso ele é mal gerido. Né? Por quê? Porque as instituições municipais, de maneira geral no Brasil, elas não têm capacidade de gerir esse recurso de forma tal a transformar, por exemplo, uma renda, no caso de mineradoras de grande porte, né, comunidades que hospedam essas mineradoras de grande porte, em vez de pegar essa renda e transformar em políticas de diversificação industrial, em melhoria e capacitação de instituições locais, melhorar a Câmara de Vereadores, melhorar os conselhos locais, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Educação, Conselho de Saneamento, essa renda acaba sendo dissipada em ações de retorno muito baixo. E como é que você transforma isso, né? É difícil, faz parte né, dessa complexidade que está desarranjada há muito tempo. Então, não tem soluções fáceis, não. Mas o que eu falo há muito tempo, assim, quando você compara a mineração, o problema da mineração no Brasil com regiões de economias mais desenvolvidas, eu não gosto nunca de falar países desenvolvidos, né? A gente tem que tomar esse cuidado, tem economias menos desenvolvidas, mas assim, uma coisa que chama atenção é que falta no Brasil capacidade institucional nos níveis, sobretudo local, né, os municípios, em segunda medida eu colocaria os estados, né, para gerenciar essa renda. Né? Nós temos... E aí é um debate muito grande, como é que você faz isso? Tem gente que é a favor de criar vinculações para as verbas, tem várias formas, mas uma coisa costuma ser comum mundo afora. A gente tem que ter instituições bem fortes, né? Câmara de Vereadores funcionando, Prefeitura funcionando, né? Um outro elemento também que a gente não tem tradição no Brasil de atuar forte nesse sistema é a sociedade civil, né?
E eu não estou falando aqui de ONGs, ativistas, para ficar reclamando de mineração. Não, é a sociedade civil se sentir parte do problema e atuar não só de forma embativa, né? O embate é necessário, a reclamação é necessária, mas também de forma colaborativa, assumir um pedaço da responsabilidade, né? Se sentir parte do problema. Mas assim, temos esse problema histórico também da sociedade civil, às vezes se sentir impotente diante desses problemas, né? E aí dificulta todo esse processo, né? A gente escutou, documentando aqui, que o processo de mineração no Brasil é dos mais atrasados. Inclusive, mineradoras como, por exemplo, a BHP, que tem minas na Austrália, usam recursos mais avançados e no território deles. Mas no território brasileiro é um recurso ultrapassado, inclusive põe em risco a água, né? Os lençóis freáticos do quadrilátero do ferro estão todos ameaçados, segundo as pessoas que falaram com a gente, com a atividade da mineração. O que você pode sugerir sobre isso e também corrigir se você acha que essa informação é correta? De novo, essa é uma pergunta interessante, porque ela toca, de fato, existe essa questão assim, existe essa preocupação. Mas do ponto de vista de evidência empírica, é muito difícil provar que isso exista. Por quê? São várias minerações. Eu acho que quando as pessoas fazem essa crítica, provavelmente elas comparam algumas empresas de atuação global ou multinacional e pegam um ou outro exemplo assim, de práticas que estão acontecendo na Escandinávia e compara com o que está acontecendo aqui e fala assim, opa, olha o que eles estão fazendo lá versus o que estão fazendo aqui. Olha, por que as pessoas têm essa percepção? Porque quando elas comparam, por exemplo, um tipo de mineração, provavelmente estão comparando minerações de grande porte, que são mais fáceis de comparar, porque você tem a mesma empresa operando aqui, essas mineradoras multinacionais ou globais, né, você consegue comparar uma operação dela aqui com uma operação na Europa, na Austrália. E quando você faz essa comparação, fica óbvio o seguinte, que as atividades industriais, elas se adequam ao contexto regulatório institucional. Então, assim, se a régua que a gente brinca, né, se a régua num lugar é mais alta, a mineração vai ter que se adequar àquela régua. E esse é um dos grandes problemas da mineração brasileira, é que o sistema governamental de controle da mineração, comparado a outros países, aqui no Brasil, a gente tem muito ainda por fazer. Então, é inevitável, não só em relação a recursos hídricos, mas outros impactos também, a gente vai ter vários casos que quando a gente comparar as operações no Brasil com operações em países onde tem regras melhores, a gente vai detectar esse problema. A mesma empresa tem um desempenho melhor num país comparado ao Brasil. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o mesmo ocorre em relação a países que têm regras piores que as brasileiras. E tem. Então, assim, esse mesmo argumento ele se aplica em relação ao Brasil e outros países de renda mais baixa, com economias bem em desenvolvimento. Então, você tem esse fenômeno. E isso é importante, essa preocupação é importante porque mostra o óbvio. Se a gente não tiver um governo capaz de controlar a mineração, de criar regras inteligentes que premiem um bom comportamento, é uma questão de comportamento organizacional. As mineradoras não vão querer fazer muito além disso, porque não tem incentivo, né? As regras do jogo são que os grandes incentivos estão para a remuneração do acionista, para quem tem capital aberto, né? Para a remuneração, né? Desses acionistas pulverizados no mundo todo, ou para quem tem a maior parte do capital das ações. Mas obrigado, Ceci. Você vai ter que dar a volta ali, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, então, porque essa divergência de qualidade técnica é um mero reflexo das regras do jogo.
Falando sobre as regras do jogo, a gente escutou que uma média de 80% dos deputados e vereadores de Minas tem financiamento das mineradoras, ou diretamente ou indiretamente. Eu não posso afirmar isso, porque eu escutei isso de uma vereadora que deu um depoimento para a gente, mas isso não seria uma forma de corromper o sistema? Não seria, assim, primeiro em relação ao percentual, eu também não sei os dados, então me pareceu alto. Aí depende da metodologia de análise, né, contábil. Em alguma medida é possível rastrear a influência do capital das mineradoras na atividade legislativa. Nas câmaras de vereadores, né, assim, se é 80%, esse número eu não sei. Mas política é isso. Política é isso. É claro que, né, isso influencia todo o sistema. É claro que influencia. Isso faz parte desse problema da governança, né? E ilustra o que eu estava falando anteriormente, que está tudo amarrado. Se você quer boas regras, você precisa de um bom sistema político. Um depende do outro. E se você quer boas técnicas, você também depende de um bom sistema legislativo, político, um bom sistema político. Está tudo amarrado. Voltando a esse ponto da governança, você falou do CEFEM, né? Porque muita gente fala de royalty do petróleo, da mineração, royalty da mineração. Também durante o documentário a gente descobriu que não existe o royalty, né? Que existe o CEFEM, que é uma taxa que seria uma reparação ambiental. E que o Fernando Henrique fez a Lei Candir na gestão dele, né, que deu uma isenção fiscal para as mineradoras. Você acha que não seria a hora de voltar a taxar as mineradoras com tributos estaduais e federais? Ou aumentar esse CEFEM? O que você acha desse processo de taxação? E o que você poderia propor? Também comparando com outros países do mundo, né, que as taxas brasileiras são as mais baixas do mundo, as tributações. Essa é uma área tão difícil de debater. Eu não sou especialista, né, na tributação do setor, mas eu tenho lido sobre isso. E esse argumento é um argumento que eu acho perigoso. É difícil comparar regime tributário de países porque as regras são completamente diferentes. Então, se você pegar a CEFEM e comparar a CEFEM com o royalty sul-africano, tem que tomar cuidado, porque nós não estamos comparando laranja e laranja, laranja e banana, é parecido, mas não é igual. De forma tal que nós temos um problema, inclusive, acadêmico, e tem colegas meus que estudam isso, como que você compara regime tributário no setor de mineração. A resposta que eu dou é não sei, tá? Assim, porque eu não sou especialista nisso. Mas uma coisa eu sei, não é fácil calibrar a política tributária. Porque é muito fácil falar assim, vamos aumentar a CEFEM, ou vamos criar um novo imposto, ou um novo regime de taxação, vamos criar um imposto específico para um serviço, para uma etapa da cadeia. Porém, você pode diminuir a competitividade, isso é um argumento típico das mineradoras, né, que vai diminuir a competitividade delas, e elas vão deixar de vender minério. Né? Então, a concorrente, porque hoje, assim, vou pegar o exemplo do minério de ferro, né? A gente tem que colocar o minério na China num preço mais barato do que o concorrente que está ali na Austrália. Então, se você tributa muito aqui, você pode inviabilizar essa competição. E aí dá um efeito colateral indesejado, que é diminuir a venda, e aí você achou que você ia ter mais arrecadação com a mineração, você pode ter, na verdade, uma piora generalizada. Então, eu não estou falando que a gente não deve aumentar o imposto, tá? O que eu estou falando é que, sem análises cuidadosas, esse debate, para mim, é infrutífero. Entendeu? Porque fica muito no âmbito ideológico. A gente tem que ver. E aí o minério de ferro tem uma tributação, outros minerais têm outra tributação, outra cadeia de valor. A competitividade dos minérios são muito diferentes também. Então, eu penso assim, um sistema ideal, ele está constantemente aprimorando o regime tributário. E até um problema, porque o Brasil ficou fixo muito tempo. A gente tem, hoje, com a dinâmica do comércio global, a gente tem capacidade de ficar o tempo todo monitorando a adequação
desses tributos, né? Então acho que o caminho é por aí, não tem uma fórmula, a gente tem que estar constantemente atento a essas várias variáveis para a gente ter um regime sempre o mais justo possível. Outra coisa que cai na governança é a questão do que a gente estava comentando ali fora sobre a síndrome de Estocolmo, né? Os municípios, prioritariamente os que tiveram tragédias, continuam muito dependentes do caso de quem praticou o crime ambiental. Como que a gente poderia sair desse síndrome de Estocolmo e como evoluir também nesse ponto? Olha, síndrome de Estocolmo, doença holandesa, a maldição da mineração, são vários conceitos aí que as pessoas usam para explicar essa situação paradoxal, né, de municípios ou países, regiões ricas em minerais que acomodam essas atividades minerárias de grande porte, mas na hora que você entra nessas regiões, você olha e fala assim, mas como é que essa situação, como é que esse município, essa região está dessa forma? E como que esses municípios estão tão dependentes, eles tiveram renda e poderiam, né, diversificar? Essa é uma questão que, para mim, é uma consequência de incompetência legislativa / executiva. Essa é uma questão possível de sanar no Brasil de hoje, porque a gente já tem muito estudo sobre isso, né? É possível de usar a renda da mineração para diversificar a economia local. Isso não é um mistério, tem várias formas de fazer isso. Uma forma é criar políticas industriais locais. O Brasil não tem essa cultura de ter política industrial no âmbito local. Obviamente isso passa por criação de distritos industriais com regras de utilização das glebas. Nós tivemos no passado municípios mineradores criando distritos industriais para acomodar fornecedores de peça e serviço para as mineradoras. Aí é uma situação ridícula, né? Não adianta ter uma política industrial voltada só para uma empresa ou um setor. A ideia é que a gente tenha uma política que, tudo bem, a gente vai ter 40, 50, 100 anos de mineração, mas essa renda vai ser utilizada para fortalecer aquele distrito industrial, para criar uma expertise na área médica ou na área educacional. Você tem que entender a vocação da região. Mas a atividade mineradora, ela causa uma espécie de cegueira vocacional nesses municípios, que eles não conseguem perceber que eles podem ter uma vocação além daquela imposta pela atividade da mineração, né? Isso passa pelo legislativo local. As câmaras de vereadores precisam criar regras locais, precisam criar distritos industriais, precisam criar leis de uso e ocupação do solo, planos diretores voltados para a diversificação. Então, a Fundação Renova é fruto de uma preocupação que eu entendo que é legítima de acomodar os conflitos institucionais que ficaram óbvios com o desastre, né? Então surgiu uma desconfiança muito merecida com as mineradoras e você tinha uma situação também de você ter dois donos, né? Então assim, a Samarco sendo da Vale e da BHP, quem ficaria responsável? Então na época teve essa discussão, acabou acontecendo no sentido de pensar uma fundação para tomar as rédeas da reparação. E na época eu acho que muita gente achou que era uma boa solução. E eles tiveram uma boa ideia, de colocar a Renova como um mero órgão executor, né? As mantenedoras passam o dinheiro e essa fundação executa, e com transparência. Mas sob o controle de um esquema de governança, né? E com vários atores, então tem conselhos, participações da sociedade civil, e tem um ator importantíssimo que é o CIF, né? O Conselho Interfederativo, que é o conselho que é uma espécie de cérebro da Renova. Então toda vez que as pessoas me pedem para conversar sobre Renova, eu tenho que falar assim, olha, eu falo desde que você também fale do CIF. Porque a Renova é um mero braço executivo
de um sistema de governança que tem esse cérebro, que é o CIF, e as suas câmaras técnicas, que reúne muita gente. O que eu acho que aconteceu? Hoje, a Renova está sendo duramente criticada, né? Tão criticada que quando teve o desastre de Brumadinho, imediatamente muita gente falou assim, olha, tudo menos a Renova, né? Apesar de não ter estudo sobre a situação, mas é uma questão de estigma. Ele falou assim, não vamos repetir a experiência da Renova, porque o que eu acho que o pessoal tem achado? Que é muito lento o trabalho da Renova, é muito questionável. Eu acho que houve uma falha de comunicação na Renova, dela tentar se vender como isenta. Acho que a sociedade evoluiu para saber que não tem uma isenção, ela depende financeiramente das mantenedoras. Então é óbvio que há um grau de envezamento, né? E aí gerou uma desconfiança, de forma tal que as pessoas hoje ficam um certo ranço da Fundação Renova. Mas eu penso que há um grau também de injustiça em relação a essa avaliação da Fundação Renova. Porque o problema para mim não é existir a Fundação Renova, mas essa fundação estar no meio de um sistema de governança muito cheio de amarras e burocrático, e com um cérebro, que é o CIF, incapaz de dar o dinamismo necessário para esse sistema de governança. Então, assim, se nós tivéssemos a Fundação Renova atuando com um CIF super capacitado, secretários, pessoas dando todo o apoio, mas o CIF tem sido uma espécie de improviso dos órgãos ambientais que a gente tem hoje. Então a Renova depende muito do CIF, isso ralenta muito o sistema, né? Outra coisa que a Renova depende dos vários órgãos governamentais que têm que autorizar tudo que ela deve fazer. E esses órgãos não estavam preparados para isso. Pega o exemplo de Mariana. A Mariana teve que aprender a fazer licenciamento ambiental para poder fazer dentro da lei Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. As pessoas falam assim, mas por que não construiu até hoje? Mariana não estava nem preparada para fazer licenciamento ambiental. Não conseguia nem discutir. Então, essas amarras do sistema explicam em grande parte a lentidão da reparação. Em grande parte, tá? Então, essas amarras e essa ineficiência do sistema de governança é essencial de ser considerada quando se avalia a Fundação Renova. E a outra coisa também, que as pessoas não reparam, assim, a Fundação Renova tem um orçamento bilionário. Você precisa de muita gente para executar aquilo. E você não constrói uma organização daquele tamanho do dia para a noite. Você não adianta contratar, eu tenho dinheiro, você contrata, você põe todo mundo junto, mas eles têm que se entender. Tem que ter procedimento interno, tem que ter network interno. E como é que você faz isso de uma hora para outra? É muito difícil. Então, assim, acho que lá atrás o pessoal subestimou a dificuldade de criar um sistema de governança muito participativo e também subestimaram a dificuldade de criar uma organização para gerenciar esse vulto financeiro, né, em tão pouco tempo. Agora, eu como acadêmico estou assim, curiosíssimo com o desempenho da Vale em Brumadinho. Ao longo aí dos próximos 5 anos, a gente vai ter mais elementos para comparar a gestão da reparação nos pós-desastres, né? Em que medida o sistema que está sendo adotado em Brumadinho é superior ao sistema que a gente tem hoje na bacia do Rio Doce, né? Hoje a gente tem muitas anedotas, a verdade é essa. Falta avaliação, faltam dados empíricos para a gente fazer uma análise assim mais fundamentada de qual governança que é superior. E eu sinceramente não sei, eu fico em dúvida, sabe assim, eu vejo problemas nos dois sistemas e a dificuldade de comparar a governança do pós-desastre de Brumadinho e o pós-desastre de Mariana é que eles estão em tempos diferentes. A Renova já tem aí quase 5 anos de ações e Brumadinho está começando, então eu acho que a gente vai precisar de alguns anos para poder fazer um juízo fundamentado se foi melhor ou pior sem a Renova, no caso de Brumadinho. Bom,
falar com o próximo. Tá. Penúltima aqui pergunta, depois eu vou deixar uma para o Marcelo fazer aqui, que ele estava comentando uma coisa. Que é possível mineração sustentável e de que forma? E acho que seria legal voltar a comentar daquela coisa da ultrassonografia, que a gente tem que entender para que serve a mineração. Para que serve a mineração afinal? E é possível fazer ela sustentável? De que forma? Olha, olha que interessante. Eu dou palestra, aula sobre mineração sustentável há muito tempo. E há muito tempo é difícil explicar esse assunto, porque é um tema muito estigmatizado e toca nessa questão que eu falo há muito tempo, que nós temos vários tipos de mineração. Alguns minérios nós não temos como esgotar, outros a gente tem de fato uma preocupação em relação à viabilidade de minerar por ter alguns minerais que 40 anos já tem que colocar uma interrogação se a gente vai continuar sendo capaz de extrair esses minérios, né? Então tem vários tipos de minérios, então o debate ele é difícil porque você contemplar todas as especificidades, né, desses tipos de mineração, escala de mineração, mas de maneira geral eu explico assim, olha, primeiro, a maioria das pessoas que eu escuto falando que não existe mineração sustentável usa o argumento de que não é possível ser sustentável porque é um recurso finito, né? Então, diferentemente da biomassa, você planta e daqui a 10 anos, né, você pode colher ali uma safra e planta de novo. Então, isso explica em grande parte esse ceticismo em relação ao conceito de mineração sustentável. Como pode ter mineração sustentável se o minério não dá 2 safras, né? É comum as pessoas falarem isso. Mas a verdade é que dá várias safras sim, se você leva em consideração os minerais que são recicláveis. Tem essa questão. Mas enfim, então se você usa mesmo se você usa essa lente da finitude dos recursos minerais, as pessoas se esquecem que tem minerais que você não consegue esgotar com eles, porque você precisaria de uma população no planeta, de uma taxa de consumo, assim, mantendo as condições de produção atual, a gente precisaria de uma população da casa de 200 trilhões, às vezes, de habitantes, para esgotar com recurso mineral. Estou falando aqui de materiais de construção, brita, areia. Isso é mineração. A gente minera esse tipo de material e a gente não vai esgotar com eles, porque simplesmente é muito e é inesgotável na escala civilizatória humana. Então, essa preocupação de finitude com alguns minerais não tem sustento. Você pode acabar com a disponibilidade naquela curva de rio, mas vai ter uma jazida perto ali em algum outro lugar. Então, esse argumento da finitude, ele se aplica a alguns minerais, né? Nióbio é um caso crítico no Brasil, a gente tem que ter uma conversa, falo legislativa, acadêmica, muito séria em relação a como que a gente quer explorar o nióbio, porque esse é um mineral com mais risco de finitude, né? Agora, muita gente também critica a mineração como não sendo capaz de ser sustentável com base em argumentos socioambientais, como se a mineração ela destruísse o meio ambiente, né, e acabasse com as comunidades, trouxesse desigualdade, pobreza e tal. Esse é um argumento bem questionável, mais fácil de desconstruir. Porque quando a pessoa fala isso, geralmente ela tem um viés ou uma premissa de que ela está questionando as minerações de grande escala, feita por grandes corporações, né, e que elas testemunham no âmbito aí de municípios mineradores brasileiros ou de países aí, ainda em desenvolvimento, né, com economia em desenvolvimento. Mas existem diversos locais que você vê a mineração revertendo toda a sua renda em qualidade de vida e em qualidade ambiental no território também. A vantagem da mineração em relação a outras atividades é que ela costuma ser muito pontual, ela afeta pontualmente o território. E com as tecnologias, com a engenharia que a gente tem hoje, é possível sim fazer mineração do ponto de vista técnico, para a grande maioria dos minerais, né?
com muito controle e revertendo isso em qualidade para a população afetada, né, para o meio ambiente. Algumas minerações são mais delicadas, tem rejeito que a gente ainda não sabe como tratar, né? Então tem a barragem de rejeito da mineração de ferro é uma mais tranquila, porque praticamente tudo ali é inerte. Mas algumas barragens de rejeito, hoje a gente fica com aquele presentinho, entre aspas, né, por milênios, porque a gente não tem tecnologia, né, capaz de tratar aquilo. Então, assim, tem casos e casos, né? Mas para a grande parte dos minerais que a gente precisa hoje, a gente tem tecnologia e engenharia capaz de transformar aquilo de maneira segura, controlando os riscos, né? E trazendo benefícios para toda a população. O problema é das regras dos jogos. O problema é que você tem que ter controle, você tem que ter supervisão, você tem que ter transparência, você tem que ter punição, você tem que ter uma série de coisas para garantir tudo isso que é possível. E, enfim, e esse argumento também da mineração como não sendo sustentável, eu sempre gosto de mencionar uma outra coisa. Como que a mineração é não sustentável se ela é uma das indústrias, se não a indústria mais antiga da humanidade? Como é que a gente referencia as civilizações mais antigas? Como sendo da idade da pedra. O que era a pedra? Né? Era um recurso mineral extraído para fabricar utensílios, artefatos, para viabilizar uma série de coisas, inclusive a agricultura. Então, assim, é uma indústria que ela acompanha a humanidade desde sempre. Então, como que a gente vai questionar a sustentabilidade de uma indústria que, empiricamente, na história humana, ela sempre existiu? Né? Então, por trás dessa pergunta, as pessoas, quando elas são informadas sobre todo esse debate, elas param de falar, a mineração não é sustentável. Aí elas começam a falar assim, alguns tipos de mineração em determinadas condições, elas não deveriam acontecer. A gente não deveria permitir a sustentação dessa indústria. E é grande parte da mineração que a gente tem no mundo, e no Brasil, e em Minas Gerais, e em Mariana, em Ouro Preto. Será que a gente precisa de mineração? Olha o paradoxo. Nós somos dependentes da mineração, mas quando você vê a qualidade de vida, o uso do solo urbano, os problemas sociais, de violência que nós temos, você fala assim, como é que você defende para falar que a gente precisa de mineração com tantos problemas? Então, esse questionamento surge muito daí. É complexo. Deixa eu botar um último cartão aqui nessa aqui. É um assunto complexo. No final, pelo que eu estou entendendo, tudo passa pela má gestão. O pior dos problemas é a má gestão. E o que eu brigo sempre é que o pessoal não chamar gestão como se fosse, contrata uma empresa de consultoria para aperfeiçoar a gestão. Não, gestão governamental. É o sistema todo. Nos 3 níveis. São regras, né, na Câmara dos Deputados, Senado fazendo boas leis, Ministério de Minas e Energia, sem corrupção, sem apadreamento político, o Estado de Minas Gerais com uma política de mineração voltada para a população e não para suprir déficits, né, do déficit orçamentário, o governo local com política de diversificação industrial, às vezes com apoio do Estado, distrito industrial, programa de financiamento, de fortalecimento de fornecedores, também a própria mineradora. Eu estou parecendo que estou sendo entrevistado, mas está maravilhoso. Pode falar, por favor. Mas é a própria mineradora, né, levando a sério a ética corporativa. É insuportável esse discurso vazio de sustentabilidade e responsabilidade social que a gente tem visto hoje também. É claro que tem empresas querendo fazer a coisa certa, mas por que eu tenho achado insuportável essa ética da responsabilidade social corporativa em muitas empresas? Porque elas funcionam até trazer um problema financeiro. Né? Elas vão ali na medida é uma espécie de terapia social. As mineradoras vão fazendo isso para controlar a percepção e exercício de relações públicas. Mas na hora de perguntar, olha, nós vamos ter que parar a barragem de rejeito
porque isso aqui traz um risco, a mineradora, o discurso de responsabilidade social e de respeito da precaução, da prevenção de danos, ele some, né? Porque é natural, a empresa é uma empresa voltada para colocar minério, né? Remunerar os acionistas. Então você não pode esperar muito da responsabilidade social dessas atividades ditas voluntárias. Ela tem um impacto limitado. Então, é por isso que é todo o sistema. A gente precisa, não estou falando que a gente não precisa, a gente precisa dessas ações ditas voluntárias de responsabilidade social. Mas elas são, por natureza, fracas e não podemos esperar muito delas. Nós precisamos do poder público local, executivo, legislativo, um judiciário em todos os níveis funcionando bem, sem corrupção, transparentemente. Precisamos das secretarias do Estado com políticas industriais, políticas de fomento, né, a uma diversificação, a uma mineração tecnicamente mais forte, o Ministério de Minas e Energia funcionando, uma Câmara dos Deputados, um Senado fazendo boas leis que reflitam não os interesses daqueles grupos mais poderosos numa legislatura específica, mas os interesses genuínos, vocacionais do povo brasileiro, né? Então, assim, é por isso que a gente teve o desastre de Mariana, e a gente teve o de Brumadinho, e infelizmente eu profetizo aqui, teremos outro. Não será, eu acho, né, de barragem de montante, porque mudaram muito as regras depois desses dois desastres, o controle de barragem de montante melhorou? Melhorou. Mas isso é só uma fração do problema do controle da mineração. Existem outros riscos, os riscos que eu chamo dos riscos dissipados e silenciosos. A mineração, ela está sendo transformada em desenvolvimento de baixa qualidade. Ela se transforma em favelização, em fazendas, em desenvolvimento de baixa qualidade. Esse é um risco enorme e ele é diluído no território, né? Olha o norte. Então, essa política nova aí do governo de querer achar que desenvolver mineração na Amazônia vai solucionar o problema no Brasil, olha, é possível? É possível, mas é difícil de acreditar, porque do ponto de vista empírico, a história mostra justamente o contrário. A mineração, com as condições de governança que nós temos atualmente, elas são vetores de degradação socioeconômica, obviamente ambiental, mas com as regras e o sistema de governança atual, mineração é algo arriscado economicamente para o país. Por isso que é um debate antigo, né, entre acadêmicos de como resolver isso. Não é um problema brasileiro, isso é um problema, né, de vários países, né? Então tem muita gente que fala o seguinte, olha, podemos ter mineração de grande escala ou garimpo, na escala, né, na configuração que for, desde que a gente faça uma análise prévia das instituições locais e regionais e da capacidade dela de ministrar essa renda e esse fluxo demográfico. Porque, ironicamente, a mineração é vendida como algo bom porque traz imposto, infraestrutura e progresso. Esse progresso, ele entra 5, 10 anos e ele é gradativamente transformado nos impactos negativos. Você começa a ver as pessoas usando, né, toda essa renda, todo esse progresso das maneiras menos inteligentes possíveis. E aí começa a ser, as regiões mineradoras começam a se transformar em locais de alastramento, de desenvolvimento não inteligente, de baixa qualidade. É a história de várias regiões no mundo e o Brasil tem acontecido isso. Então nós precisamos romper com essa situação. Então nós temos que levar a sério o quê? Planejamento. Nós temos que levar a sério o planejamento nas mais diversas escalas. Avaliação ambiental estratégica do território integrada, onde é viável criar um desenvolvimento mineral, qual região está apta para acomodar a mineração, quem que vai ficar responsável por isso, onde estão os gargalos, como é que você coloca assim, uma prefeitura, o que acontece em região mineradora? Uma prefeitura às vezes tinha um orçamento anual de 20 milhões, vem uma mina de grande porte, passa a ter um orçamento de 100 milhões, aí o pessoal acha que isso é bom. Não, isso é um risco. Porque ela vai pegar essa renda e começar a asfaltar as estradas para os distritos, em vez de
planejar o território. Compreende? Então, assim, nós temos que planejar. A renda da mineração, ela pode ser muito boa, mas, historicamente, o Brasil tem tido uma dificuldade de planejar o uso dessa renda, né? E a gente precisa avançar nisso. É muito difícil, mas a gente precisa. Vou fazer uma última pergunta, vou deixar uma última para o Marcelo. A minha última pergunta até de entender, você estava falando do capital social, como que funciona assim, o capital social da Vale hoje em dia, para quem é leigo entender assim, de uma forma simples? Eu não me sinto hoje capacitado para explicar, mas é só entrar no site da Vale lá que tem aquele. Antigamente eles colocavam o gráfico de torta lá, né? Eu não posso explicar. Se vocês quiserem, eu mando o link depois, só baixar o balanço financeiro, né? Mas eu posso falar o seguinte: como que é complicado analisar os donos da mineração? Por exemplo, a Vale é mais um exemplo de mineradora que hoje ela não se diz mais uma mineradora brasileira. Ela começou a se chamar uma mineradora multinacional e hoje ela se diz, a identidade dela é uma mineradora global. Por quê? Porque apesar dela ter muitos ativos no Brasil, ela expandiu, né, fez essas fusões e aquisições e ela tem ativos hoje em diversos países. Ela tem ações negociadas em algumas bolsas de valores, se eu não me engano, estava em Hong Kong, estava em Londres, Nova York, claro. Então, o capital fica difuso. Então, isso traz uma dificuldade de falar, então quem é dono da empresa? Porém, tem obviamente os grandes acionistas, as ações que não estão sendo comercializadas, né, dessa forma. Isso muda de tempo em tempo, não confiem em mim, chequem isso, mas até onde eu sei, desde a privatização, a grande dona era a Previ, né? Houve uma participação maior aquele Banespar, vinculado ao Bradesco, eu não sei, algum outro fundo, mas sempre foi, o maior acionista sempre foi de origem brasileira. Tá? E teve uma outra regra também que quebrou, tinha uma regra para, vocês já explicaram isso, né? Não, tinha um tempo que ela poderia mudar a negociação das ações, aí permitiu vender para mais gente. Então hoje eu realmente não sei como é que está. Agora o que eu falo é o seguinte, a Vale, ela atua hoje de forma muito parecida a todos os membros do ICMM. ICMM é um grupo lá de Londres que reúne essas mineradoras que dizem se preocupadas com o desenvolvimento sustentável, né? Houve uma espécie de pasteurização de ética corporativa, né? Todos eles estão fazendo coisas muito parecidas. Então, assim, o problema para mim principal da Vale ou da Samarco está menos na identidade dessas empresas e mais nas condições que elas encontram para operar dentro do Brasil. Se você quer melhorar o comportamento da Vale, da Samarco, da Votorantim, da Petrobras, você tem que mudar as condições de operação. São leis, regulamentos, nos 3 níveis da federação, aprimorados para incentivar um comportamento melhor. É claro que a Vale errou e erra, como toda grande empresa, como nós indivíduos. Agora, nós não podemos esperar que elas vão ter um surto de ética, né, e mudança comportamental para começar, agora eu vou diversificar a indústria de mineria. Elas vão atuar até um limite que a lei ali exige. Então, assim, é o que aconteceu com o desastre. O que fez as barragens cair, obviamente, foi a negligência de uma série das empresas, de algumas consultorias, das pessoas ali, mas essa negligência, ela não aconteceria se tivesse checks and balances funcionando, se tivesse rigor, se tivesse medo de punição, se tivesse rigor, mais transparência, controle, um sistema de auditoria mais amarrado à prática. Então, não adianta olhar para o comportamento organizacional dessas grandes empresas somente. É uma fração do problema, mas o comportamento delas é uma reação a um sistema muito problemático. Então, para o Brasil, o nosso desafio é uma constante preocupação com esses sistemas de governança. E não adiantou não, eles estão mudando lei em Brasília, mudaram algumas leis aqui em Minas Gerais, está de longe
essa situação, essas mudanças são de longe assim, suficientes para resolver esses problemas, né? Então, infelizmente, nós vamos ter mais desastres, eu acho que não, vinculados à barragem, né, de alteamento de montante, mas vinculados a outros riscos, né, de natureza tecnológica. E eu lembro, o desastre principal é o silencioso, é o homeopático que se dá no dia a dia, né, que é essa transformação, né, dos royalties, do ISS, do ICMS, que vai pingando aí toda hora, né, nos cofres municipais e estaduais, e em vez dessa renda que pinga toda hora se transformar em escolas, plano de mobilidade, plano diretor, né, isso se transforma em decisão ruim. Então, a gente tem que atacar, são vários lados, é um sistema cheio de problemas e a gente precisa, então, de muitas soluções. Uma preocupação que não é brasileira, é uma pergunta histórica, é uma tese, acho que se não me engano, de 1991, de doutorado lá da Europa, que eles teorizaram que existe uma maldição no mundo dos recursos naturais, que os municípios, os países, as regiões que têm muito mineral, paradoxalmente, eles têm um desempenho macroeconômico ruim. Então, é um fenômeno que ele acontece, ele é observável mundo afora, na África, de maneira geral, são muitos os casos. E eu acho que o Brasil, de maneira geral, tem vários elementos que sugerem que ocorre essa maldição. Eu acho que Mariana é um caso de maldição, né? E o desastre é muito emblemático dessa situação, né? Apesar de tantos recursos minerais, ela é uma cidade que sofre tanto, né? Agora, isso é em relação ao minério de ferro. Então, assim, eu toda hora eu fico preocupado em relembrar que, ao discutir mineração, a maldição que a gente pode observar em relação à mineração de grande escala em Minas Gerais, ela é muito diferente de um garimpo de estanho na Indonésia, ou a mineração pulverizada de pedras ornamentais. Então, a gente, quando faz política pública, quando a gente avalia os impactos socioambientais da mineração, a gente tem que analisar caso a caso. A gente tentar fazer uma regra genérica para contemplar todos esses tipos, né, de impactos socioambientais, né, é muito difícil, né? Então, assim, o Espírito Santo, com suas pedreiras lá, precisa de uma política específica, né? O garimpo na Amazônia, em terras indígenas, é uma outra questão. A mineração de grande escala que tem dentro do quadrilátero ferrífero, né, precisa de uma outra política. E em parte, e com o legislativo que a gente não tem conseguido fazer política plural capaz de acomodar todas essas especificidades, né? Então nós temos de maneira geral, poucas políticas capazes de acomodar essas especificidades, né? Por isso que a gente precisa dos níveis locais, complementando também, assim, é uma competência privativa da União legislar sobre minerais, mas o município pode tratar de ordenamento de uso do solo, coisas que estão relacionadas aos problemas da mineração. E aí acaba não acontecendo, às vezes por estigma, né, por pensar só num tipo de mineração e não enxergar essa complexidade. Os municípios poderiam viver sem mineração? Os municípios têm empreendimento de mineradora? Olha, mineração não existe indivíduo, CPF ou CNPJ, ou organizações ou comunidades e regiões que vivam sem mineração. O que você quer dizer com essa pergunta, ou muita gente, na verdade, quer falar assim, será que dá para ter um município sem extração de minerais no próprio território? Sim, isso acontece, né? Tem municípios que não são abençoados com recursos minerais no seu subsolo. Aí eles têm uma economia dependente de outros minerais. Mas eles importam minerais
né, dezenas de minerais de vários lugares, né, do mundo todo, literalmente. Então, assim, todos os municípios são dependentes da mineração. Às vezes, uns são dependentes muito diretamente, é o caso dos municípios aqui no quadrilátero ferrífero, né? Alguns são dependentes indiretamente. E isso traz uma outra questão, né? Em que medida essa dependência indireta deveria influenciar? Porque hoje tem ONGs na Europa pressionando a Europa para não comprar mineral, por exemplo, da República Democrática do Congo. Ou para não comprar mineral agora, minério de ferro do Brasil, porque é um minério sujo. Mas isso é muito difícil também. Então essa questão assim, de como tratar na cadeia de valores a ética é um terreno pantanoso aí que a gente precisaria de uns dias aí para falar.